Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre alguns procedimentos especiais que a gente tem no direito processual civil. Então eu vou falar de uma maneira um pouco resumida, porque é bastante coisa, mas alguns procedimentos especiais, ações especiais específicas que a gente tem no direito processual civil. A primeira ação que eu vou falar com vocês aqui é a ação de consignação em pagamento. Então vamos lá, a ação de consignação em pagamento é uma ação que ela tem o objetivo de fazer com que se extingua uma obrigação. Então como que funciona? O próprio devedor de uma obrigação, ele vai entrar com uma ação de consignação em pagamento para conseguir efetuar o pagamento de uma obrigação que ele tem com o credor, que vai ser o réu da ação. Então o devedor vai ser o autor da ação e o credor vai ser o réu dessa ação, com esse principal objetivo. Ela pode ser tanto extrajudicial, quando a gente fala de dinheiro, quanto judicial. E aí entra todo o trâmite que a gente conhece já no meio do espaço judiciário. Então, a ação de consignação em pagamento, ela vai acontecer da seguinte forma: o procedimento dela vai vir através de uma petição inicial do próprio devedor, que vai ser o autor da ação, com pedido na petição inicial para que seja depositado o valor em 5 dias. Então, ele já entra com o depósito e pede para que seja aceito, depositado esse valor no período de 5 dias úteis, sempre úteis os prazos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Quando entra com essa petição inicial, então, o réu é citado, no caso, o credor, para levantar esse depósito ou para contestar. E quando o réu contesta esse tipo de ação, ele pode trazer algumas alegações. Ele pode tanto alegar que foi feito de forma insuficiente o depósito, que a recusa foi justa, a recusa do pagamento foi justa, porque o depósito foi feito de uma maneira errada, ou um valor ínfimo, ou porque não foi feito realmente um depósito, que foi depositado o valor no local errado, e que também não houve a recusa desse depósito. Então, ele pode alegar uma dessas possibilidades na sua contestação. E falando um pouquinho ainda sobre consignação em pagamento, que é justamente tentar cumprir essa obrigação, a gente tem o resgate de aforamento, que é pouco utilizado, mas também faz parte dessa ação, que é nos casos em que haja herança. A próxima ação que a gente vai falar aqui com vocês é a ação de exigir contas. Esse tipo de ação ele é ingressado quando há uma administração de bens ou valores confiadas a outrem. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho um determinado bem ou valor que eu deixo confiado a um setor, a uma empresa ou uma pessoa. Então, um grande exemplo que a gente tem sobre isso, por exemplo, então, os donos de um apartamento, de determinado apartamento num prédio, confiam, a administração desse bem, desse apartamento, desse imóvel, ao síndico desse prédio. Então, é possível, em determinados casos, que essa pessoa que seja dona do apartamento entre com uma ação de exigir contas ao síndico desse prédio. Então, quando há essa confiança da administração de valores a outra pessoa. Esse tipo de ação ela vai ter duas fases sucessivas e vai ter 2 pedidos. Então, os 2 pedidos que a gente vai ter na inicial é primeiro de prestação de contas e o segundo de pagar o saldo residual, que é o saldo que foi utilizado além do que deveria e que não foi prestado conta sobre ele, no caso. Bom, então, entrando nesses 2 pedidos, nós vamos ter 2 fases sucessivas, que a primeira vai ser a da prestação de contas e a segunda da apuração desse saldo residual. No caso, a legitimidade ativa para essa ação é daquele que teve os seus bens confiados, a administração dos seus bens confiados a outra pessoa, e a legitimidade passiva a essa pessoa que administrou esses bens. A natureza desse tipo de ação é chamada natureza dúplice, porque se caso seja observado que o autor entrou com essa ação
e que, na verdade, a administração desses bens ou valores foi feita corretamente, foi prestadas contas, então inverte o jogo e o autor da ação vai ser condenado. Por isso que a gente não precisa de reconvenção nesse tipo de ação. A natureza já é dúplice, já volta para o autor no caso de não ter sido entrado de uma forma correta esse tipo de ação. A resposta que a gente vai ter do réu vai ser no prazo de 15 dias, quando entrar com a petição inicial para esse tipo de ação de prestação, de exigir contas. Importante também ressalvar que a gente tem a réplica é justamente quando vai para o autor essa necessidade de prestar essas contas, volta para o autor. Então, ele entrou com a ação exigindo prestação de contas do réu, mas estava tudo certo, então em réplica isso vai para o autor dessa ação. A sentença, ela pode constituir um saldo que vai fazer com que haja um título executivo para o pagamento do réu, o pagamento que o réu vai ter que fazer desse título executivo, caso seja realmente verificado que as contas não foram bem apuradas e que ele utilizou-se do dinheiro ou dos valores relacionados à administração daquele bem para si e não prestou as contas corretamente. E também nós teremos uma denominação que o juiz ele vai julgar que as contas, no caso, são boas, foram de maneira boas prestadas pelo réu ou não. Então, se forem boas, é porque está tudo certo, foram prestadas contas e realmente não tinha um saldo residual sobre o qual ele teria que pagar alguma coisa do próprio bolso. Outra coisa também que é importante ressalvar é que no caso do réu prestar as contas tendo um saldo residual ou não, só ele prestando as contas ele não terá que pagar os honorários de sucumbência. Se ele não prestar, ele vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Então, basicamente, a ação de exigir contas, ela é isso, né? Tem um procedimento muito parecido com o comum, mas tem essa especialidade, que tem uma natureza dúplice, enfim. Não é possível, então, não é preciso ter uma reconvenção, e é uma ação que vai ter essa sentença julgando boas ou não as contas prestadas. A próxima ação que a gente vai falar aqui são as ações possessórias, que também possuem ou não um procedimento especial, a gente vai ver especificamente. Então, as ações possessórias, primeira coisa, que as ações possessórias, elas vêm para definir, para resguardar o direito da posse. E posse é diferente de propriedade. As ações petitórias vêm para resguardar a propriedade e as ações possessórias vêm para resguardar a posse. Então, tutelam a posse. A posse geralmente é a aparência de dono. Pode ser direta ou indireta e tem outras classificações que a gente vai ver agora. Então, a posse ela pode ser classificada indireta ou indireta, no caso. A direta é aquela na qual o possuidor ele está com a posse direta daquele bem, ou seja, naquele momento ele está com a posse do bem. Indireta quer dizer que ele não está com a posse daquele bem naquele momento. Então, como por exemplo, o proprietário de um imóvel, no caso, se o imóvel dele está alugado por outra pessoa, naquele momento o próprio proprietário ele só vai ter a posse indireta daquele bem. Outra classificação que a gente tem é que a posse ela pode ser nova ou pode ser velha. No caso de posse nova, a gente tem um procedimento especial. Se for velha, não. Ela pode ser justa ou injusta. A justa é toda aquela que não é injusta. E a injusta, ela foi retomada de uma forma violenta, através da violência, da clandestinidade ou da precariedade, de uma forma precária. E a única que não pode convalescer é a precária. O que é convalescer? Convalescer é quando o dono ele acaba aceitando a situação. O dono daquele imóvel, no caso, ele acaba aceitando a situação e aí convalesce a posse, né? Aquele que entrou de uma forma violenta ou clandestina, ele acaba se tornando o possuidor daquela coisa, daquele bem imóvel que seja. No caso, a posse precária, não pode haver esse convalescimento. Então,
Para a gente tutelar a posse, a gente tem os chamados interdicto possessórios, que são algumas medidas, algumas ações diferentes para cada tipo de prejuízo na posse. Então, a primeira que a gente tem é a reintegração da posse, quando a gente tem o esbulho daquela posse por alguém. A segunda é a manutenção da posse, quando a gente tem uma turbação daquela posse por alguém. E a terceira é o interdito probitório, quando a gente tem uma ameaça daquela posse por alguém. No caso, o juiz ele vai seguir o princípio da fungibilidade, ou seja, ele vai poder aceitar uma dessas ações por outra. Caso a pessoa ingresse com uma dessas e seja outra, ele pode entender que seria a outra por esse princípio, né? Porque se trocar não tem problema. A natureza também é dúplice, então não há uma necessidade de reconvenção se o autor, se o réu for definido como correto na sua posse daquele bem, no caso, ela volta para o autor já em réplica, uma natureza dúplice, não precisa de uma reconvenção. A competência pode ser tanto absoluta quanto relativa, ela vai ser absoluta quando a gente estiver tratando de posse de bem imóvel, então a ação vai ser ajuizada no fórum que está esse bem imóvel, e quando é relativa, quando a gente trata de bens móveis, então ela pode ser julgada, no caso, no fórum do domicílio do réu. Então tem essa maleabilidade. Exceção de domínio, no caso, é importante ressalvar que não pode haver exceção de domínio no caso de ações possessórias. O que seria exceção de domínio? Então, o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. No caso proprietário de um imóvel, ele não tem a posse direta daquele imóvel sobre aquele momento se ele estiver alugado por outra pessoa. A exceção de domínio seria caso ele ingressasse com a ação dizendo que ele tem a posse daquele bem, mas na verdade ele tem a posse indireta e a pessoa tem a posse direta. Então não é permitida a exceção de domínio nesses casos. Pode haver uma acumulação de pedidos nesse tipo de ação. E quando a gente fala sobre ações possessórias, no caso de ação de posse velha, a gente tem um procedimento comum. E quando a gente fala no caso de posse nova, a gente tem um procedimento especial. Uma das ações possessórias que a gente tem é a ação de reintegração e manutenção da posse. No caso, esse tipo de ação a gente tem para ações para posses novas, então a gente vai ter um procedimento específico. Por que especial? Porque nesse tipo de ação a gente pode entrar com uma medida liminar. E a medida liminar, ela tem o inaudito altera partes. Então, não precisa ouvir a outra parte para entrar com essa medida liminar, ao menos que nesse caso a outra parte seja de direito público. Aí a gente vai ter que ter uma audiência primeiro e a outra parte vai ter que ter conhecimento para entrar com uma medida liminar. Então, no caso, não sendo de direito público, a gente vai ter o seguinte: primeiro, uma audiência de justificação prévia daquela ação possessória, 15 dias para contestar a liminar daquela ação. E nesse tipo de ação, a gente pode ter um conflito de grupos. No caso de um litisconsórcio multitudinário passivo, que é quando a gente tem mais de uma pessoa no polo passivo dessa ação, o juiz ele não vai precisar cindir o processo em vários, ele vai fazer um só e vai citar todos esses réus, no caso, de uma forma por edital, citar todos por edital. Então, ele não vai precisar cindir para continuar com o andamento processual. Nesse caso, se a gente tiver algum hipossuficiente, vai ter que ter a presença na audiência de um membro da Defensoria Pública e, além disso, tendo um hipossuficiente ou não, a gente tem a necessidade de ter o comparecimento do Ministério Público para essa audiência. Também pode haver a necessidade de estar em juízo também um órgão de responsabilidade urbana daquela região. A próxima ação que a gente tem, que tem um procedimento especial, é a de embargo de terceiro.
Então, a ação de embargo de terceiro ela vai acontecer quando houver uma constrição judicial. O que significa isso? A constrição judicial é quando há um terceiro prejudicado entre uma ação entre duas pessoas. Então, no caso, a gente tem como, por exemplo, uma pessoa adquire um certo imóvel, só que não passa a escritura desse imóvel para o seu nome. Então, acaba que, por exemplo, essa pessoa adquire uma certa dívida com esse imóvel, imposto de renda, o que for, e aí entra-se com uma ação no nome do antigo proprietário, para o nome do antigo proprietário, já que a escritura desse bem imóvel não está no nome desse proprietário atual. Então, o antigo proprietário acaba sendo lesado de uma forma sobre a qual ele nem tem nada a ver com essa dívida, mas ele acaba sendo prejudicado. Então, há uma constrição judicial. Pode ser tanto com bens móveis ou com bens imóveis. A competência ela vai ser uma competência funcional, ou seja, vai ser uma competência absoluta. O procedimento vai ser na petição inicial. Então, a pessoa que entrar com essa ação, ela vai trazer documentos que demonstrem a sua posse, a sua propriedade daquele bem, enfim, e vai trazer o seu rol de testemunhas, sendo que o réu, no caso, ele vai ter uma citação para no prazo de 15 dias ele dar o seu parecer, ele trazer uma resposta, uma contestação, e não vai ter uma reconvenção nesse tipo de ação. Além de todo esse procedimento, que é o que a gente já tem costume de ver, né, entre os procedimentos judiciais, que não são especiais, a gente vai ter uma audiência de justificação durante esse trâmite dos embargos de terceiro também. Outra ação que a gente tem é a ação monitória. A ação monitória, ela vai trazer atribuir uma eficácia a um título que perdeu essa eficácia por alguma coisa específica. Então, ela vai trazer uma prova escrita sem eficácia e atribuir uma eficácia. Ela vai seguir um procedimento especial caso o réu não oponha resistência alguma com essa petição que vai ser feita, né, primeiramente na ação monitória. O prazo de 15 dias, se ele não opor resistência alguma, vai seguir um procedimento especial e essa ação vai se tornar um título executivo para que seja pago, para o réu pagar. No caso do réu opor uma resistência, ele vai entrar com embargos monitórios, que seria como se fosse uma contestação, mas na verdade não é uma contestação, são embargos monitórios, e vai seguir um procedimento comum, caso ele entre com essa resistência, com esses embargos monitórios no prazo de 15 dias úteis, sempre úteis todos que eu estou falando aqui nesse vídeo. Ela não pode ser feita, esse tipo de ação monitória, contra devedor incapaz, então sempre tem que ser contra devedor absolutamente capaz. E no caso, a ação monitória vai caber uma reconvenção e também vai caber uma apelação da sua sentença. É importante a gente falar que na ação monitória, pode entrar com uma ação monitória, inclusive para títulos, no caso, cheques que foram prescritos, não ação prescritas, mas cheques prescritos e que perderam essa eficácia. Outra ação que tem um procedimento especial no processo civil também que a gente tem é a ação de habilitação. A ação de habilitação acontece para registrar uma continuidade, uma sucessão processual no caso de um processo quando há morte de uma das partes. Então, no caso, a gente está falando que a pessoa ela estava dentro de um processo por alguma coisa, sendo um direito que possa ser transmissível, nesse caso, não pode ser intransmissível, e essa pessoa acaba morrendo. Então, ela tem seus herdeiros, por exemplo, e aí acaba entrando uma ação de habilitação para esses herdeiros assumirem esse polo dessa ação processual. No caso, ela tem uma natureza contenciosa, porque já havia uma lide anterior daquele processo sobre o qual está se fazendo a habilitação, e ela tem a sua sentença uma natureza constitutiva, porque vai constituir um novo direito que ainda não tinha sido resguardado no outro processo. No caso, ela pode ser requerida tanto pela parte
contra os sucessores da outra parte, então a outra parte do processo contra os sucessores dessa parte que morreu, quanto dos sucessores dessa parte que morreu contra a outra parte do processo. Ela tem uma competência funcional, ou seja, uma competência absoluta. Ela vai suspender o processo sobre o qual está sendo habilitado para que não haja nenhum prejuízo, e ela vai ter um prazo de 5 dias úteis para haver uma contestação da outra parte. No caso, não precisa de reconvenção e se houver uma impugnação ou uma delação probatória, esse processo de habilitação, essa ação de habilitação, ela vai ser desentranhada, vai ser produzida em apartado ao processo que está sendo feita a habilitação. Então, esse processo de habilitação, essa ação de habilitação, vai ser entrada em apartado ao outro processo. E por fim, a última ação que a gente vai falar aqui, porque tem muita coisa e vai ficar muito gigante esse vídeo, é a ação de restauração de autos. Então, a ação de restauração de autos ela é ingressada quando, no caso de processos físicos ou digitais, eletrônicos, ao desaparecimento desses processos. Então, eu tenho um processo, de repente ele desaparece, eu sou advogada, eu vou ter que ingressar com uma ação de restauração de autos, quando há um desaparecimento tanto de processo, tanto físico quanto eletrônico, que pode acontecer. No caso, a legitimidade ela vai ser tanto das partes, quanto do Ministério Público, quanto do próprio juiz. Então, ele não vai perder a sua impessoalidade. Ele pode ingressar com esse tipo de ação caso haja um desaparecimento de autos. No caso, vai haver uma suspensão desse processo que foi desaparecido no decorrer dessa ação de restauração de autos para que não haja nenhum prejuízo. É ingressada com uma ação sobre a qual quem ingressar pode, tanto qualquer uma das partes, mas a parte que ingressar com essa petição inicial, ela pode juntar cópias, qualquer cópia que ela tiver desse processo. Se houver autos suplementares, que são autos suplementares? É que hoje em dia a gente usa muito pouco, mas seria a cópia inteira, integral daquele processo que desapareceu, que fica apartado com o processo ou que fica em separado, mas são as cópias totais do processo. Então, se houver esse processo suplementar, não é necessário entrar com a ação de restauração dos autos, mas normalmente não tem. Qualquer um que tiver cópias do processo, no caso, então ele vai poder levar em juízo para ajudar e facilitar. No caso, vai ter uma petição inicial, então, com todas as cópias que houver, um prazo de 5 dias úteis para ser contestado se vai entrar, se vai aceitar ou não essa restauração de autos. Vai ser, no caso, um julgamento não de mérito, mas se vai haver restauração dos autos ou não. Vai ter um período processual para reprodução de provas novamente, então de perícias que foram feitas, tudo da mesma forma que foi feito o processo. E no fim ele vai julgar o juiz vai julgar se foram restaurados os autos ou não. No caso, se aparecerem no meio do processo os autos, ou no fim, aqueles que foram desaparecidos, eles vão ser apensados a esse os autos da restauração dos autos. Então, o processo ele vai ficar com apensamento dessa restauração dos autos se ele aparecer no meio do caminho. Mas, em regra, se ele não aparecer, ele vai substituir os autos originais. Bom, gente, então esse foi um resumo um pouquinho bem básico sobre alguns procedimentos especiais que a gente tem no processo civil. E eu espero que possa ajudar vocês um pouquinho, assim como tem me ajudado, que é uma coisa que eu tô aprendendo, estudando. Eu espero ter conseguido passar para vocês pelo menos o básico de tudo isso que a gente está vendo, né? Dessas ações que são ações especiais, que tem muito do procedimento comum, mas tem algumas peculiaridades que podem acabar confundindo. Mas tentando observar cada uma a seu modo e fazendo as diferenças, né? Contando prazos, se pode ter reconvenção ou não, acaba ficando um pouco mais fácil. Espero ter ajudado vocês, um grande beijo e até o próximo.